nós podemos fazer uma oração para que o Senhor venha abençoar mais e mais todas as alianças que foram apresentadas ao Senhor, também esses casais que decidiram também se apresentar a Deus através desses atos. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, pedimos a Ti, Jesus querido, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor venha entrar, Jesus querido, em todos os casais, meu Deus querido, mesmo que não vieram na frente, Senhor, fazer uma obra gloriosa na vida de cada um, para que cada um, Senhor, venha viver, Jesus querido, com o seu, Senhor, meu Deus, até o fim, até onde Tu permitir, Jesus querido. Por isso eu te peço, Senhor, toma nas Tuas mãos e abençoa ricamente. Assim te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É difícil eu não falar da palavra do Senhor num momento como esse. Quero dizer que em Hebreus, capítulo 13, verso 4, está escrito dessa maneira. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Aqueles que se casam decidem aceitar este estado honroso. Amém? Gostaria que todos aceitassem, tomassem seus assentos, menos os casais. Também no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 25 ao 33, eu gostaria que todos prestassem atenção nesta leitura. Não serve só para aquele que está casando, mas sim para aqueles que já estão casados, também aqueles que têm a intenção de um dia se casar. Amém? Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer fazer um resumo pequeno? Aqui Paulo está dizendo, o ministro do Senhor, dizendo que ele compara o casamento de ambos, homem ou mulher, como ele casando com a igreja. Por isso é muito importante. A comparação de Paulo aqui é muito importante na vida dos casais. Como Jesus prometeu levar a sua noiva até a sua glória, o marido também tem o mesmo papel de construir a sua casa, construir o seu lar e também levar a sua esposa até o seu lar. É difícil, mas não é impossível, porque o nosso Jesus, ele prometeu isso para nós. E aquele que tem fé, crê na palavra do Senhor, com certeza compreende aquilo que Paulo está dizendo a carta aos Efésios. Continua na leitura. Para a santificação, purificação e com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aqui ele está dizendo que, como Jesus, ele também não despreza aquele que chega até ele, os maridos o mesmo têm que fazer. Honrar a sua mulher, colocar ela sempre naquele pedestal, não acima do nosso Deus e nem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas no pedestal que ela merece ter. Amém, meus queridos? Não esqueça disso. A Bíblia diz que nós devemos de amar o nosso Deus acima de qualquer coisa nessa terra. Se um dia eu passar a amar minha esposa mais do que Deus, eu vou estar sendo falho para com o meu Deus. E eu posso perder uma grande chance de ter uma salvação maravilhosa na minha vida. Por isso eu peço para você, presta atenção. O casamento não é brincadeira.
E hoje nós estamos executando um continuamento, um cumprimento que já foi feito através do cartório. Não é um casamento inicial, é um casamento que já vem decorrendo e as pessoas já estão bem acostumadas uma com a outra. Por isso até o pedido vai ser um pouco mexido o pedido, para que não venha a ser igual a de um casamento natural, amém? 29. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esta mistério, digo, ou porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um, em particular, ame as suas próprias esposas, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Isso quer dizer, o homem tem que permanecer, vocês prestaram bem atenção, que aqui fala mais do homem do que a mulher, não é verdade? Por quê? Porque o homem foi o primeiro que Deus fez. Então a lei maior pesou sobre o homem. E infelizmente o homem é o que mais desanda por aí. Obrigado a falar dessa maneira. Esse microfone está ruim. Amém? E eu quero dizer para você, para não perder o meu costume, né, que o Senhor falou do homem porque o homem ele tem uma facilidade maior. Como que eu posso dizer? De trair a mulher. A mulher sempre é mais sincera do que o homem. Isso não é brincadeira, gente. Isso é sério. E um dia como esse eu não posso deixar de falar. Porque talvez eu vou chegar em casa e o Senhor vai cobrar de mim. Porque já está esquentando o meu coração, já faz tempo para dizer essas coisas. E eu quero dizer para você, homem, honre a sua esposa. Não só os casais que aqui estão diante de mim, mas todos que estão aqui na casa do Senhor. Porque assim a sua esposa vai te respeitar. É raro acontecer que a esposa sempre trai o seu esposo, mas sempre é o homem. Mas acontece também o inverso. Por isso eu peço para você também, esposa, honre o teu esposo até o dia da sua morte. E grandes coisas Deus vai fazer nas suas vidas. Vocês vão ser uma bênção. Esses anéis que vocês carregam em seus dedos, que vão ser colocados aos seus dedos, são apenas alianças, simbolizando a aliança real de Jesus com a igreja. Jesus não vai falhar com a sua aliança. E da mesma forma, o Senhor também não quer que ambos falhem com as suas alianças. O anel é fácil de tirar do dedo. O anel é fácil de se colocar em um bolso. Mas a aliança que você fez com o Senhor jamais cairá. Tanto para o bem quanto para o mal. A aliança é registrada pelo Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, glória a Deus. Nós não podemos ficar sem glorificar esse Jesus maravilhoso. Como é um casamento comunitário, né? Posso dizer? Eu não sei como eu vou fazer casamento assim a primeira vez. Eu vou falar, igreja, eu vou contar aqui o que está escrito para os irmãos. E eu gostaria que os maridos dissessem sim. Ele que disser não, ó, segura aí, bota um segurança na porta aí, ó. Se sair alguém correndo aí, vocês me seguram por gentileza. E é sem volta. Vou fazer uma pergunta então, igreja, em geral. Eu gostaria que os irmãos respondessem em geral, amém? Irmãos, teve que ter mudanças. Irmãos, vocês prometem continuar
dessa testemunha. Olha quantas pessoas aqui. E o Espírito Santo se faz presente. Vocês estão na presença também do Espírito Santo. Receber estas esposas, né? No caso seria em plural também. E os esposos também. Cada um com o seu, é claro. Para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento, prometendo amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la, na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto todos vocês viverem. Eu gostaria que todos respondessem junto. Eu vou contar no 3, hein? 1, 2, 3. Sim, eu prometo. Meu Deus. Sem escapatória. Para a vida das damas. Feliz irmã Patrícia. Feliz irmã. Lídia, querida. Todos felizes, hein? Amém. Agora é só vocês. Minhas queridas, vocês prometem continuar honrando seus maridos, é claro. Diante de Deus e dessas testemunhas receber seus esposos, continuar no mesmo momento, como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus, na saúde, na santa instituição do casamento, prometendo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois ou todos viverem. Eu gostaria que repetisse novamente, porque eles não esperaram eu contar até 3. Não é verdade, igreja? As mulheres estão mais apressadas que os homens. Toda a vida foi assim mesmo. Eles acabaram de provar isso. Não é verdade? Está namorando 2 meses, 3 meses, eu vou casar quando, meu amor? O cara pensando em namorar 5, 6 anos, já no 3º mês, né? Vou casar quando? Meu Deus. No 3, hein? 1, 2, 3. Sim, eu prometo. Vamos para Jesus, irmão. As minhas últimas palavras são que eu, como ministro do Senhor Jesus, considero vocês continuamente casados. Amém? Agora vamos dar a aliança. Cada um vai trocar as suas alianças para que Deus venha honrar o compromisso que vocês estão fazendo hoje, nesta noite. Glória a Deus.
assinando o livro. Pegando o flash aqui. Isso, legal. De Marcos, são testemunhos. É só eles que testemunham? Quem testemunha, levanta sua mão. Se alguém perguntar para vocês, vocês têm que dizer: eu estava lá e eu vi. Tá bom? A declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando disser te amo,
agora as já casadas, essa saída da saída já casada que começando. A partir de agora, a gente não está mais. Amém? Como você é a senhora?